volante do Santos hoje, né? O Rolês eu espero que ele aguente jogar o jogo inteiro, porque até hoje o Rolês não conseguiu fazer 90 minutos. É muito complicado, né? Eu acho que ele tem futuro, o Rolês, mas, cara, ele sai cansado, meu. Ele sai com 45 minutos, ele não aguenta o jogo todo, cara. Esse Rolês aí, pelo amor de Deus, cara. O que tá acontecendo com esse cara? Esse cara fuma cigarro? Não é possível. Porque ele sai com a boca aberta, cansado, 45 minutos. É o único meia que o Santos tem. Tem o Neymar também, né? Tem o Neymar também, mas o Neymar é outro que não joga, nunca jogou 90 minutos. E aí fica difícil, cara. Dois jogadores que cansa rápido é complicado. O Rafael Cardoso falou: Tassiano hoje não vai dar. Não vai dar, não tá nem relacionado, tá? O Santos está negociando, como eu falei aqui. Não deve permanecer. O chinês me seguiu aqui, eu vou seguir o chinês também. Cadê o chinês? Olha, ó. Murilo. Quem mais pode seguir o RM Santista?